Desliga o ruído, ligue-se aos factos. Este verão, o Observador tem para lhe oferecer 10 estadias em hotéis de luxo. 2 noites, 2 adultos. Aproveita a nossa promoção e assina o Observador com até 50% de desconto em observador.pt. Desliga o ruído, ligue-se ao essencial. Meus amores, minhas coisinhas lindas e Guilherme também, como Olá. é que estão? A ver que não me cumprimentavas. Bem-vindos a mais um Terapia de Casal. Eu sou a Rita da Nova, comigo está o meu marido que também já, entretanto, falou convosco, Guilherme Fonseca. Este é um podcast feito em parceria com o Observador. Muito bem. E eu tenho... As pessoas acabaram de ouvir a vozinha da Pois senhora. é. O que é que ela disse hoje? Não sei, mas normalmente é sobre subscrições. Então, olha, subscreva-me. Ontem estávamos a ver Taskmaster e o Taskmaster relembrou-me um facto que eu acho O muito inglês, curioso. atenção, O que é para as pessoas Taskmaster não inglês. acharem. Sim, Então, sim, mas sim. voltou o português. Não, Não, tá, não, ainda não. está. Que é, tu sabias, agora já sabias, mas relembrou-me este facto muito engraçado, que o coração de um camarão é na cabeça. Olha que bem. E eu queria perguntar-te, Onde é que eu gostava de onde ter é o que tu coração? gostavas de ter o coração? Onde é que eu gostava de ter o coração? Olha, eu vou dizer-te que eu. Isto de repente ficou muito profundo, não é? Guilherme, onde é que gostavas de ter o teu coração? Pois é uma pergunta muito Daniel Oliveira. É. Onde é que eu gostava de ter o coração? Eu gostava de ter o coração. Por que lado é que eu vou? Vou por uma questão de proteção? Não sei. É que eu acho que o coração está no sítio tipo fixe. Eu acho que o coração está num sítio excelente. Quem fez isto fez bem feito. Também te vou já dizer essa, Não não é? sei quem é o arquiteto, mas está bem feito. Está bem pensado. Isto saiu direitinho. Agora, onde é que eu gostava de ter o coração? E trocar, se pôs-se o coração na cabeça e o cérebro no peito. Só para ver como é que Como é funcionava. que funcionava? Se calhar ia estar com bué dores de cabeça, porque está tipo... Pois de porque uma cabeça. pessoa depois dizia assim, epá, estou cheio de dores de cabeça. E era no peito, e depois estavas a ter um ataque cardíaco. Não, mas a cabeça continuava a ser no mesmo sítio, o cérebro é que não. Já. Pronto. Isto está a ficar Aqui confuso. estamos, não é? Rita, e a ti eu queria te perguntar uma follow-up question. Eu gostava de saber onde é que tu gostavas de ter a bexiga. Eu gostava de ter... É assim, a minha avó, quando eu era pequenina, dizia que eu tinha a bexiga na testa. Na testa? Porque eu chorava muito. Faz sentido. Já percebi. Portanto, para... Mas já lá tens o coração. É agora verdade. na cabeça. Agora é um T2. Ok. E tu, onde é que gostavas de ter a bexiga? No sítio dela, não é? Fora do corpo. Só para não Fora do estar corpo. constantemente a fazer o xixi. Ensina um saquinho. Gostava de ter no congelador. Não, Olha. porque isso é uma... Como é que se chama aqueles pacientes que andam com o saquinho do xixi? Estão agaleados. Algaleados. Vamos ter 2 gatos Bom, a andar à porrada. Em vamos- 3, 2, 1... Quem são os gatos? Pumba. Pronto. E pronto, já Olha, está. Já estão a vamos falar. lá então aqui... Vamos embora. Temos muita coisa para falar esta semana. Sendo que és tu a começar o episódio, portanto acho que tens de ser tu com o primeiro tema e tu ontem disseste-me assim. Já sei, não precisas de... Posso, mas eu queria só podes. contextualizar. Nós ontem estamos os dois. Eu acho que estávamos a andar de carro ou não? Não, estávamos a pé. Vamos a pé. Estávamos a andar a pé e tu dizes-me assim: olha, se eu morresse, e depois paras a frase e dizes assim: aponta, quer falar disto no terapia de casal? E eu não faço ideia Não sabes. o que é que tu queres dizer se morresses. Então, imagina que eu morria inesperadamente, ou seja, não deixei de testamento, não deixei nada. Não Ok. estava à espera de morrer, não é? Imagina que eu agora deixo ali, sou atropelada, tchauzinho, adeus Rita. Eu gostava de ser cremada, tu isso sabes, pronto. E sei. E onde é que são as cinzas? Desculpa, deixa-me Pois. dizer em português. Essa é a minha pergunta. Ok. Se eu morresse inesperadamente e não te deixasse indicações, onde é que tu espalhavas as minhas cinzas? Olha, isso é uma grande pergunta. Se tu morresses sem eu estar à espera. Eu lembrei-me disto porque passámos por uma igreja onde costuma haver imensos funerais e então foi assim. Pois a minha claro, eu cabeça. percebo. Eu vou-te já dizer o que é que eu fazia. A primeira coisa que eu fazia Era um bolo. era festejar com imensas prostitutas. Não, isso eu sei. Essa era a primeira. Está bem. Não, a primeira Às coisa... cinzas, eu só quero saber às cinzas. Às O cinzas, resto da vida sim, não sim, quero sim. saber. Não, mas quando eu estivesse numa ganda suruba, as cinzas... Espalhava, snifava todos a snifar as minhas Não, eu cinzas. guardava... Pá, tu não estás a assistir este Claro, grande claro. espetáculo de... Como a nossa amiga Márcia que tinha o avô no armário durante o tempo. Exatamente. Muito Não bem. ias assistir a este espetáculo de luta e sofrimento. E alguma diversão. Não, o que é que eu ia dizer? Eu acho que eu escolhia 3 sítios. Então dividias. Eu dividia as tuas cinzas em 3 sítios. Ok. Estás pronta?
o primeiro sítio onde eu punha as tuas cinzas era no Dupin e Désidé, em Paris, Ok. onde nós tivemos um momento na nossa primeira viagem. Não achas que as pessoas iam confundir as minhas cinzas com farinha? Não era lá fazer- dentro Ah, nos bolos. ok. Era cá fora à porta depois de comer Ok. um caracol como nós comemos na nossa primeira viagem. Ok. Depois eu ia até Edimburgo, ia àquela livraria Toppings, Topping. ia à Topping e espalhava as tuas cinzas à porta da Topping, ao pé da Topping. Ok. Para tu poderes continuar lá na tua livraria favorita do mundo. Sim. E depois ia ao Dog Park de Nova York, em Manhattan, onde tu, sempre que nós viajamos, vais beber o teu café e atirava para cima dos cães que lá tivessem. Olha, Fazia no- fazias assim um... Yeah. Olha, fico contente. Eram os 3 sítios onde eu ia pôr as tuas cinzas, acho Fico eu. contente. E as minhas cinzas, onde é que tu Ensinos. punhas? Não, estou a brincar, não punha. E epá, essa Ensinos. agora precisava de contexto para Exato, quem não, mas não vale quem a não pena. sabe, não sabe. Então, eu estive a pensar um bocadinho e acho que ia só... ia a 3 sítios também, na verdade. 2 deles na mesma cidade. Então, Ok. eu tinha de esperar por agosto para ir pôr as tuas cinzas no Fringe. Ok. Tinha de ser quando estivesse lá a acontecer o Fringe, não pode ser só... Vamos ok, a Edimburgo, não é? Ok. Não seria a coisa mais estranha que acontece no Fringe? Pois não. Em Edimburgo. Aliás, até fazia disso um espetáculo e depois ganhava dinheiro e ficava rica. Isso era muito giro. Fazer um espetáculo com as minhas cinzas e dizer o meu marido era comediante, morreu. Venha, tipo, isto é um teatro interativo, venham ajudar-me a espalhar as cinzas do meu marido. Epá, isso era espetacular. Ganhavas o prémio de melhor, Fringe Festival. melhor espetáculo do Fringe Festival, vou já dizer. Depois, rumo a Nova York, Ok? deixava... Nós somos muito básicos, pá. Pois Nós é. temos as mesmas cidades favoritas. Nós temos que mudar um bocadinho. Pois é. Deixava na Comedy Central. Na Comedy Central? Não, ou como na é que se chama? Cellar? Cellar. Olha, não deixava, não sei, eu já deixava dizer errado. Deixava no Comedy Cellar, Ok? ali à porta onde está normalmente. As escadinhas? Sim. Ok. E deixava no Highline. Ok. Então Nova York, 2 sítios. Yeah. Ok. Ficavas satisfeito ou Eu querias outro sítio? Não, ficava satisfeito. Acho que estava ok. Ok. Podia ter dito, não, guardava num colar, fazia um colar com as tuas cinzas e andava com ele, mas não andava. Colar? Para quê? Tipo um pendente. Mas não andava. Para quê? Não, eu não quero nada disso. Estou já a dizer. Nós... O que eu estava a pensar porque tu disseste se eu morresse. E tu esta semana estiveste quase a morrer. Pois tive. Era uma das coisas que eu queria falar esta semana. Yeah. Vou-te deixar falar. Ou queres que eu contextualize e depois tu Não, falas? contextualiza, era a tua prenda de anos dos teus amiguinhos. Exatamente. Vai? Então, eu queria Que agradecer já não são meus amigos. aos entretanto, meus eu senti isto. amigos Rititi, Nuno e Jorge e Emílio. O Jojo já falámos aqui várias vezes neste E a podcast. Rita também. E a Rititi também. Mas eu queria lhes agradecer porque nos meus anos eles ofereceram-me um escape room de terror. Nós fomos fazer o escape room num sítio que se chama Game Over. Acho que é esse o nome, Sim. não é? Game Over. Fomos Era fazer... como eu ia ficando. Exatamente, este ficando ali. Vamos fazer um escape room chamado Só, baseado nos filmes do Só. E então é um escape room em que nós começamos todos algemados num sítio que não tem luz, às escuras. Já estou outra vez. E a Rita teve uma das piores experiências da vida dela. Eu vi-te a hiperventilar e a dizer: eu vou desistir, eu quero sair, eu não consigo. Guilherme, assim agora muito sério. Eu não consigo, eu vou sair. Não, Guilherme acabou. Eu não disse assim, eu estava mais para dentro. Estava tipo, Guilherme, eu não consigo. Tu não disseste o quê? Estavas super assertiva no teu chateamento. Então, exatamente. E isto começou tudo porque o Guilherme fez anos, não é? E os nossos amigos queriam oferecer uma experiência ao grupo com uma coisa que ele gostasse e que fosse dentro do género dele. E perguntaram-me, Rita, se fosse um escape room de terror, achas que ele ia gostar? Eu disse, acho que ele ia adorar. Mas quando eu disse, acho que ele ia adorar, eu não estava bem a perceber que eu também ia. Tu já ias cá fora a beber um chazinho. Exato. Enquanto nós éramos ler- amarrados a uma ler parede. no meu cubo. Não, Era o que eu não, achava que ia não, acontecer. E depois, no dia antes, eu perguntei à nossa amiga Rititi, que foi ela que fez a marcação, se isto era daquelas coisas em que iam andar a tocar em nós. O teu problema é que te toquem. É que... É o mesmo dos Santos. Exatamente. O meu problema é que... é porque se for um escape room, estás lá, Ok. tens de sair, mas ninguém te toca, não há... Já fizemos vários assim. Que Exato. não eram... Claro que é um escape room normal. Sim, mas isto também é normal, é terror. Não, é terror, mas podia ser só vagamente inspirado no Só. Ou seja, o ambiente podia ser do Só, mas... E era. E era. Qual é o problema? Eu comecei algemado ao lado de uma sanita. Quem viu o primeiro filme sabe que eu estou dentro do ambiente do Só. Muito bem. Isto começa como?
E a Rita disse, não, acho que não é nada daquelas coisas que nos vão tocar. Pá, pois. E eu relaxei, e esse foi o meu problema. Porque eu passei uns dias estressada antes, nem te disse nada, mas estava um bocadinho estressada, porque eu pensei, vão-me tocar e eu vou morrer. Tens que bater logo, é bater. Vou morrer. E depois, a Rita tranquilizou-me, disse, não, claro que não, é um escape room. Disparate, o que seria alguém tocar-te. Exatamente, não é daquelas experiências imersivas que vais para o meio do mato e vão atrás de ti. Eu tipo, ok, na boa, relaxei. Chegamos lá e estamos... Os 5 vendados já. 6, desculpa. Os 6 vendados já. E ela pergunta quem são os mais medrosos. E eu e a Rita acusámos-nos. Isso também foi o nosso erro. Foi um disparate. Porque tudo o que era preciso ser em primeiro ou o pior, mais assustador... Era para nós. Era sempre para vocês. Foi um disparate. E ela leva-me logo para um corredor. Não estragues o escape room para quem quiser fazer. Não. Leva-me logo para um corredor. E tapa-nos os olhos. Não, já estávamos vendados, foi o que eu disse. Sim, mas é que esse para mim foi o pior. É que de repente nós estamos os 6 num corredor, vendam-nos os olhos, e a pessoa que nos estava, a Game Master que estava a fazer o escape room connosco, até mudou a voz. Ela estava, bem-vindos, há aqui umas regras, vocês o que tiver um símbolo de mão que vocês não podem me dizer aqui, ponham as vendas, faz favor, nós pomos as vendas e ela começa, olá! E já mudou, tipo, agora está a começar. Pronto, leva-me lá para um corredor e põe-me de frente para a parede, mãos na parede, como se estivesse a ser revistada pela polícia. E eu pensei, já estou, eu pensei logo, já estou lixada. Porque eu vou começar longe dos outros, sozinha. E eu não vou aguentar estar longe. Que grande frase. O que nós descobrimos sobre nós próprios nos escape rooms. Não, eu descobri que eu era zero... eu afinal não sobrevivia num cenário apocalíptico. Achas que não? Acho que não. Acho que nenhum de nós estaria disposto. Acho que não. Acho que não conseguia desatar ao morro e não sei o quê. Eu ia borrar-me toda e ficar num canto. Yeah. Bom, entretanto... Aparece a Rititi. Vai para o pé de ti no início. Exatamente, eu ouço a Rititi dizer, Rita, estás aqui? E eu estou, Rititi, estou aqui. Pronto. E a gaja começa-nos a tocar. Percebes? A tocar. E nós começamos a ouvir correntes e portas a bater e não sei o quê. E eu, pronto, está tudo tramado. E de repente ela pega-nos e diz, vamos jogadoras. E eu pensei, pronto, vamos já às duas começar. Ao menos estou com a Rititi, vamos as duas começar longe. Eu achei que vocês iam começar num sítio diferente, também mas não, ela levou-vos só para um corredor. Levou-nos para o mesmo sítio que vocês, Algemonos. E antes de fechar a porta, ela, que era a Melissa. Grande beijinho para a Melissa. Beijinho para a Melissa, mas agora estou um bocadinho irritada contigo outra vez. Vai ao meu ouvido e diz assim, Rita, queres jogar um jogo? E eu viro-me para ela e digo, não, Melissa, eu não quero jogar jogo nenhum. Eu nem queria estar aqui. Há muito giro. Eu passei o tempo todo aos berros com Melissa. Se estragar o escape room, há lá um momento em que a meio tu querias desistir. Tu disseste, eu não consigo, eu não vou fazer isto, não consigo, eu vou-me embora. Guilherme. Eu vou explicar, é só porque era uma coisa que envolvia passar num sítio fechado. Pronto. Que não era assim tão fechado, tu percebeste depois. Depois entrando não era assim tão fechado. E eu sou muito claustrofóbica. Os meus piores pesadelos são pesadelos em que eu estou em condutas de ar e túneis e não sei o quê. E eu pensei, eu não vou conseguir fazer isto. Eu estava mesmo a hiperventilar, pensei, eu não vou conseguir fazer isto, eu não vou conseguir fazer isto. E a meio que nós estamos a tentar resolver, estamos lá a fazer um puzzle do escape room, e a luz apaga e ela abre a porta com uma lanterna na testa e grita para dentro da sala. Nós saltámos todos, e tu só dizias assim, Guilherme, eu não queria fazer isto. Eu só confesso que o momento em que eu mais paniquei foi quando tu disseste, estou um bocadinho cagado. E eu pensei, pronto, se ele está um bocadinho cagado, já foi. Isso estou um bocado borrado. Porque ainda por cima nós estávamos a resolver um puzzle ao lado da porta. E eu pensei, vão fazer outra vez esta merda. E então eu começava-me sempre a posicionar para ter alguém entre mim e a porta. Depois a certa altura o Nuno pôs uma cadeira à frente da porta para ninguém entrar. Foi muito agora, em retrospectiva, consigo me divertir porque deu momentos muito engraçados, como eu não consegui fazer uma conta básica de 900 e não sei o que, mais 7. Não estava a conseguir. Eu estava assim, pronto, mais 7. Mais 7 alguém que faça, porque eu não consigo. Que é mais 7. Eu não consigo. Mas sabes que eu acabei o escape room e diverti-me. Aquilo foi mesmo muito giro. E depois nós fomos todos a almoçar, foi um grande dia. Mas eu estava lá no escape room e eu estava a pensar, quem se está a divertir genuinamente são os Game Masters. É a Melissa e a outra rapariga que depois também nos assustou lá pelo meio. Essas é que estão a abrir a porta e a berrar e vêm-nos assustadas. A certa altura, a Melissa, que era suposto ter uma voz muito assustadora, estava-se a rir no microfone a falar connosco, porque claramente estava-se a rir e nós estávamos todos borrados. A Melissa é que tem um grande emprego. Quem se diverte num escape room é quem está a assustar as pessoas do escape room. Não é quem está no escape room. Eu quero só dizer que eu acabei e senti que tinha corrido uma maratona
Foi horrível. Yeah. Mas eu fui corajosa nessa parte de passar. Porque eu estava tipo, não vou. Mas quando uma pessoa foi primeiro... Passou uma pessoa e eu disse, está tudo bem desse lado? E ele, mentiu-me. Mas eu fui com a mentira. Yeah. Eu só não vou dizer o que é que me acontece do outro lado, porque... Para não estragar caso que é alguém mais giro. queira. Foi uma boa história. Se alguém quiser ir, o sítio chama-se Game Over e ninguém nos pagou para dizer isto, portanto... Não, mas foi só uma experiência engraçada. Mas Ia morrendo. Temos 1 hora para fazer o escape room e nós acabámos em 48 minutos. Sim. Ainda assim, no meio do pânico e do... Podíamos ter acabado mais cedo, o jogo em si não era difícil. Não, houve ali alguns momentos que precisamos ali do empurrãozinho, Sim, mas... mas o jogo em si não era difícil, mas como estás em stress, Estavas mesmo em stress. É muito giro. não, parece que não pensas. Mas é muito giro. Olha, eu gostei muito. E depois a certa altura lá numa sala começa tipo a maçaneta da porta a mexer, sabes? Yeah. Pá, como se fossem abrir e eu estava tipo, Melissa, para quieta! Melissa! Eu já só estava a pessoalizar porque eu estava de género. Eu sei que isto é a Melissa, 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 isto não é ninguém mau, isto é a Melissa, ninguém te vai fazer mal. Mas não é ninguém assim. mau desde o início. Pois não, mas aquele ambiente todo Aquilo é excelente. Depois há pés decepados e sangue nas paredes. é assustador. É muito giro. Mas repara, isso, haver partes do corpo e sangue, Então não o que sei é que te assusta? isso não me faz confusão. Então o que é que te faz confusão? Primeiro era aquela musiquinha de fundo. Ok. Que estava tipo... Eu estava tipo... Pronto, já fui. E depois é o não saber quando é que... Quando é que te vão assustar? Porque... É a antecipação, não é o cenário. Exatamente. Quando nós começamos... Acende a luz, não sei o quê. Acendemos a luz, estamos... Eu achei, ok, isto vai ser um escape room normal. Mas quando desligam a luz pela primeira vez e ela nos assusta, abre a porta e berra com a luz, eu pensei, eu nunca vou estar 100% à vontade. É isso que ela quer fazer logo desde o Claro. início. Tu fiques nervosa a esse ponto. Claro, mas é isso. Mas eu pensei, ok, isto vai ser... Isto não é um escape room só com um cenário de terror, porque isso eu aguentava bem. Não é ter lá os pezinhos e o sangue e a sanita, e não sei o que, isso para mim é muito É diferente. resolver puzzles em pânico. Em pânico. Isso é o só. Horrível. Eu queria dizer horrível e odiei e disse as duas coisas ao mesmo tempo. Horrível e odiei. Muito Mas ao bem. mesmo tempo diverti-me, portanto. Há lá outros de terror que eu gostava muito de fazer. Sim, mas mas tu já não vais agora... querer fazer Mas comigo. primeiro vamos fazer um normal. Não, mas eu gostava de fazer... Há um que é Casa Assombrada. Eu gostava de fazer esse. É, desde que ninguém te toque, para mim está tudo O problema bem. é tocarem-te. Não é tocarem-me, é aparecerem coisas para me assustar. Que eu não sei que estão lá. Mas aparecerem coisas para te assustar é diferente de tocarem. A Melissa, quando abriu a porta e gritou... Sim, mas isso é intervenção de fora, vá. Não quero intervenção de fora. Ok. Quero só... Fechem-me numa sala e eu resolvo. Exato, eu saio daqui. Só não venham cá. Fiquem Exato, sentadinhos. fiquem quietas. Bebam um café, ó. Porra. Pronto. Já estou estressada outra vez. Vamos... Está tudo bem, mas o tema que eu tenho para falar agora não é bastante positivo, porque eu gostava de falar contigo e principalmente gostava de trazer este tema só porque eu sei que nós temos uma audiência largamente feminina. E eu estava a ouvir um podcast que falou de uma coisa interessantíssima e eu gostava de saber se já chegou a Portugal ou se é só da realidade americana. Sendo que há muitas coisas que são da realidade americana e depois chegam cá. Então é o seguinte: está a começar um movimento alt-right ou de extrema-direita para mulheres. Como é que isto começou? Isto começou com os homens. O algoritmo para extremar homens nas redes sociais é sebejamente conhecido. É a cena de proteína, exercício físico, dicas de masculinidade. No outro dia vi uma pessoa que fez um perfil de TikTok dando os dados todos de que era um homem, um rapaz com 13 anos, e foi logo bombardeada com coisas assim. Imediato. É a cena do exercício físico, proteína, casinos. Imediatamente o algoritmo leva-te para aí. As raparigas, e tu viste isso nas eleições, há uma grande diferença entre as raparigas mais novas que votam todas à esquerda e os rapazes mais novos que se extremaram todos com as redes sociais e que são todos Chega. Não são todos, mas... Há muitos que são Chega. Sim. Há de facto uma divisória. Agora nos Estados Unidos está a acontecer um movimento que é o que é que conquistas depois da política, porque o Trump ganhou 2 vezes, chegou ao poder. Cá, por exemplo, o Chega já é a segunda força política. O que está a acontecer agora é, depois de ganhares a política, o passo seguinte é ganhares a cultura. E então o que é que está a acontecer? O movimento alt-right, agora, em vez de ser para ir buscar os rapazes por causa de cuidado com os imigrantes, estão a tentar violar ir as atrás vossas dos teus mulheres, direitos, violar as blá, vossas blá, blá. mulheres e não sei o quê. Agora estão a ir buscar as mulheres. E como? Através do gossip. É muito engraçado.
começaram a aparecer umas youtubers e umas jornalistas e umas comentadoras e umas influências de gossip que são alt-right. E estão a ir buscar as mulheres para o alt-right através do gossip. Casos como Amber Heard contra o Johnny Depp, Baldoni contra Blake Lively. Através do gossip, que era uma coisa que as jornalistas de alt-right não faziam, a Megyn Kelly, Candice Owen e não sei o quê, não queriam saber de... Sim, de cenas de Hollywood. Fedivers, como diz os outros. Fight divers não queriam Fight saber. divers. É coisas lá de Hollywood, já tudo woke e não sei o quê. Sim. Agora, começam a comentar estes casos, estão sempre do lado do homem. Começam campanhas contra a mulher, como fizeram com a Amber Heard e como fizeram com a Blake Lively. Gosto ou não das pessoas, mas o ponto de vista destas youtubers / jornalistas de alt-right... Os homens é que têm razão no meio disto. Incluindo a Candice Owens, foi visitar o Harvey Weinstein à prisão, dizer que o que lhe tinham feito era muito injusto. Pá. E então, estão a começar a conquistar as mulheres dividindo neste género de casos. Sabes que o gossip é historicamente uma arma feminista. E de partilha de informação entre mulheres. Portanto, isso é muito inteligente. É inteligentíssimo. Isto é muito inteligente. É de uma minúcia, porque o que elas estão a fazer é... uma coisa que eu ouvi neste podcast interessantíssima é que o Jason Baldoni... É Jason? Sim, Justin Baldoni representa tudo o que estas mulheres inicialmente odiariam. É um gajo que diz que é feminista, que é o que o Hollywood representa na cabeça deles, que é aquela esquerda woke máxima e não sei o quê. E mesmo assim, elas estão contra a mulher e a defender o homem para continuar esta imagem de a mulher tem que estar sossegada, o feminismo foi longe demais, as mulheres agora estão a tentar sobrepor-se aos homens. E é muito engraçado o que está a acontecer nos Estados Unidos, de algumas mulheres, principalmente raparigas, estarem-se a começar a extremar para o alt-right porque acham que a esquerda woke estragou, da mesma maneira que os homens viram a política e a segurança. As mulheres agora veem a cultura e a sua identidade de beleza. E eu gostava de dizer se isto já chegou cá ou se é uma coisa que ainda vai chegar e nós não estamos preparados. Eu acho que vai chegar e nós vamos ser papados facilmente. Eu não estou pessimista porque ainda não chegou, mas tudo o que aconteceu até agora aconteceu. Sim. Isso. A questão é, acho que não podemos ver estes fenómenos hoje em dia como vai chegar. Tipo, vem de FedEx, sabes? Não, acho que não é. Sim. Porque nós consumimos atualmente, e pessoas jovens consomem atualmente, muito TikTok americano. O que significa que eu acho que não precisa de chegar cá no sentido de as cabecinhas pensadoras do Chega não precisam de pensar não, isto está a resultar nos Estados Unidos, vamos replicar. É porque o trabalho já está feito, não é? O trabalho já está a ser feito. Yeah. E é muito fácil, tu interessas-te pelo caso do Justin Baldoni com a Blake Lively, vais para o TikTok consumir, o algoritmo percebe isso e começa-te a alimentar. E começa-te a extremar. Exatamente. Em todos os sentidos. Pá, isso é muito engraçado. Por isso é que eu te queria perguntar, porque eu não acompanho este lado do TikTok. A Amber Heard contra o Johnny Depp, esta coisa da Blake Lively com o Justin Baldoni, é uma coisa que é mais ou menos cagativo para mim. Mas é muito engraçado perceber que é por aí que estão a agarrar as mulheres para as extremar nas redes sociais. Porque agora de repente é do género, olha, sabes o que é que eu acho interessante? É que esse discurso já começa a aparecer, por exemplo, agora a capa do novo álbum da Sabrina está a dar um shit show gigante nas redes, porque tens entre, não, o feminismo é uma mulher poder representar-se como quer. Para quem não conhece a capa, ela está de joelhos, um homem está-lhe a agarrar o cabelo como se ela fosse fazer-lhe sexo oral. Exatamente. E essa é a representação que a Sabrina Carpenter quer ter na capa do seu próprio álbum. Sim. É estar-se não é subjugar porque parece que é o homem que está com domínio, mas na fotografia é de facto uma coisa do homem que está com domínio. Sim. Mas é ela que se pôs naquela posição de fazer aquilo ao homem. Provavelmente ironicamente, porque é assim que a Sabrina faz toda a sua carreira. Sim. Mas essa conversa... Ou mesmo que não seja ironicamente, ela está numa posição em que ela quer estar a ser dominada por um homem e também há um lado feminista de... Exatamente. Eu quero ser fodida, no sentido de eu quero ser dominada. Calma aí, olha aí, as pessoas estão a ouvir com crianças no carro. Quem é que está a ouvir o terapia de casal com crianças no carro? Mandem mails, por favor. A questão aqui é essa mesmo, que é... Já há pessoas a dizer não consigo perceber este feminismo. Isto não é feminismo. Pois, mas por outro lado, eu também acredito que haja uma espécie de alt-right que diz muito bem, a Sabrina Carpenter... não, acho que o discurso já é diferente. Já é, olhem as vossas feministas.
Pois, claro. Mas é por aí que vão agarrar. E é que, se tu reparares nestas coisas de gossip cor-de-rosa, de discutir os temas da semana e não sei o quê, as comentadoras já começam... Aquela cena que aconteceu com a Cristina Ferreira a dizer posto a jeito, a Sinha Jardim vota no Chega e às vezes está sentada na CMTV a comentar as revistas cor-de-rosa, mas ainda cheira a bafio. Ainda é uma coisa com o mofo, são mulheres mais velhas. Cheira porque Portugal não sabe fazer isso ainda de uma maneira Mas eu acho digital. que eventualmente vai chegar claro lá. Que vai. Eu acho que vai chegar, eu acho que vai começar a aparecer influencers mais novas a dizer isto foi longe demais, estas raparigas com estas roupas, porquê é que não nos controlamos um bocadinho mais? Isto agora está tudo as raparigas, muito esta mentalidade contra o OnlyFans, que acham que feminismo é as raparigas estarem a vender fotos de pés no OnlyFans, lá está, a extermarem qualquer grau de cinzento que haja nesta conversa. Sim. E eu fiquei fascinado com isto, mas quis falar contigo aqui no podcast, porque como eu não tenho fala-se muito da manosphere. Quando foi a adolescência, falou-se da manosphere, que é a internet para os homens. E existe, de facto. Eu não conheço a womansphere. Eu não conheço, eu não estou por dentro disso. Mas por acaso eu queria acho... perguntar se isto já se nota. Eu acho que se nota porque nós consumimos muito conteúdo americano. Ok. Acho que porque no TikTok é impossível não consumires conteúdo americano, percebes? Yeah. Portanto, acho que vai chegar até de uma maneira via América e não... teres pessoas cá a pensar, não, bora minar digitalmente. Mas mesmo que era via América, os Andrew Tates da vida depois tiveram numeiros. Ou seja... É isso, eu acho que é isso que vai acontecer. Eu acho que eventualmente vai aparecer a numeira. Claro. No sentido desta conversa que nós estamos a ter, que é uma comentadora de gossip que vai defender os homens nos casos... Sei lá, qual é o equivalente tipo cá? O Carloto Cota. O Carloto Cota, ou como é que se chama o outro que foi acusado em Nova Iorque? O Nuno Lopes. Sim. A defenderem cegamente homens que estão a ser acusados pela indústria woke do Me Too. É uma luta contra o Me Too, ou contra o que representa o Me Too, de dar direitos às mulheres de defenderem de assédio sexual. E de poderem chegar a qualquer altura e dizer isto aconteceu-me, não tem de ser imediatamente, não é? Tu podes, uma vítima pode só muitos anos depois compreender o que lhe aconteceu. Certo, ninguém está a pôr isso em causa. Mas sempre... isso é um ataque muito válido. Sem dúvida válido na cabeça destas pessoas, não é válido, não é? Mas é sempre um pêndulo. O pêndulo foi para um lado e tiveste o Me Too, as mulheres a defender-se e não sei o quê, e o pêndulo agora vai para o outro lado. É sempre um pêndulo. O nosso papel, malta, é agarrar o pêndulo. Agarrem, não deixem parar isso. O pêndulo Parem no meio. Parem o pêndulo no meio, idealmente um bocadinho mais para a esquerda. Vá, vamos. Eu já agradeço com o meio. Eu também agradeço o meio. Porque se isto vai para um lado e depois para o outro, eu não quero extremos de lado nenhum. Não, eu prefiro. Percebes o que eu quero dizer? Percebo. Para mim o pêndulo está quieto. Parem o pêndulo. Parem o pêndulo ligeiramente para a esquerda, se faz favor. Onde é que está o centro moderado? A moderação vai morrer. Na política, nas opiniões, nas redes sociais. Claro que vai. A moderação vai morrer. Eu vou ser o último moderado. Há o último moicano. Tu és o último moderado. Eu sou o último moderado. Ok. Vai ser um bocado aborrecido aqui no podcast se fores sempre moderado. Eu às vezes eu extremo-me só pela graça. Desculpa ter trazido este tema, mas eu acho que isto também é interessante. Desculpa, isto é super interessante e eu acho isto que... podia ser aborrecido depois de dizermos que tu fizeste xixi pelas pernas abaixo no Eu não escape fiz, room. não fiz porque eu tinha cuecas menstruais. Mas eu acho que agora levando isto se calhar também num passo à frente... Eu vou roubar a tua água, fica já a saber porque isto as mulheres foram longe demais dos vossos direitos e a tua água também é a minha água. Acho que estamos mesmo numa altura em que temos mesmo de duvidar de tudo, absolutamente tudo o que vemos. Tenho uma história hilariante para te contar. Tudo. Não te querendo interromper, desculpa, não. mas quando terminares eu tenho uma história. É isto, duvidem de tudo. Apanhei um Uber e um senhor que tinha, eu vou dizer 50. Ok. 40 e muitos 50. Diz-me assim, eu conheço a sua cara de qualquer lado, o senhor não trabalha na televisão? E eu, sim, às vezes faço lá umas coisas, é possível que me conheça de lá. O que é que está a fazer agora? E eu disse, estou a fazer o programa do Ricardo Araújo Pereira. O Isto é Gozar com Quem Trabalha. E ele, já sabe o que é que lhe aconteceu. E eu, tu queres ver que há alguma coisa... Nós agora estamos de férias, eu não falo com o Ricardo com a mesma frequência, mas falo com o Ricardo. O que é que aconteceu com o Ricardo? Vi nas notícias do Google, ainda há bocado, que ele foi convidado para um programa, começou a dizer umas coisas e tentaram calá-lo. Que ele começou lá a falar de uns temas de valores, ou lá o que é, e tentaram calá-lo. E eu... Que notícia? O que é que ele disse? Eu nem vi. Vi só o headline, mas pelo visto ele está metido aqui numa encrenca porque ele disse coisas que não devia ter dito numa entrevista. Este prompt é claramente fake news. Pois. Já vi com o Pedro Anderson, já vi com o Gosha. Pedro Anderson começa a falar de não sei o quê e corta-lhe o pio. Gosha começa a falar de como é que fez o seu dinheiro e corta-lhe o pio. E eu, desculpa lá, pode-me mostrar? E ele ia a conduzir o Uber e começou a fazer scroll nas notícias do Google, que é onde o senhor se ia informar.
É uma espécie de feed tipo Sim, Twitter, mas sim, com notícias sim, do sim, Google. sim, Eu nunca sim, tinha visto aquilo. E lá está. Ricardo Araújo Pereira é convidado para um programa, começa a dizer como é que faz o seu dinheiro e é calado. E eu disse assim: oh amigo, isso é uma notícia falsa. E ele: notícia falsa? Mas isto está aqui no meio das outras notícias. E o homem anda para baixo e para cima e são as notícias do Google. Era tipo, Irão Sim. dispara não sei o quê. E eu disse assim: mas já reparou que aqui diz patrocinado em cima? E pá, eu dizia mínimo. E isto é um anúncio que é posto de propósito no meio das notícias. Já viu? Pá, e o homem ficou à rasca de ter sido enganado. Pá, e era um homem informado, com 50 anos, que via as notícias no Google e o gajo foi completamente papado. Então, isso é exatamente a mesma coisa que no outro dia, quando depois das eleições tive uma rapariga que me veio dizer como é que eu tinha votado livre, um partido que dizia, cujo líder, o líder porta-voz, que eles não gostam de dizer líder, cujo porta-voz dizia que a citação era: qual é o problema de sermos substituídos por indostânicos no nosso país, isso é a ordem natural das coisas. Pá, é. Qual é o problema de perdermos o nosso país? E dá tipo, o Rui Tavares nunca disse isto. O Rui Tavares nunca disse isto. E fiz só uma pesquisa rápida e havia logo uma cena do polígrafo a dizer isto é uma... Pá, eu vi a imagem dessa notícia falsa e claramente era feita no Canva. Mas sabes o que é divertido? Não, e depois eu disse-lhe: olha, isto é uma notícia falsa. E ela: pois se vais confirmar as tuas notícias no polígrafo, estamos mal. Eu estava tipo: pronto, ok. Aí começas a perceber o ponto da pessoa. Mas é engraçado porque nós temos imensa tendência a acreditar imediatamente em notícias que confirmem o nosso viés. Claro. Se aparecesse uma notícia... Chama-se mesmo viés de confirmação. Exatamente. Se aparecesse uma coisa, uma citação do André Ventura a dizer nós temos de começar a prender os ciganos. Tu, sabendo a opinião dele... E a ideia que tu tens dele, política nem e vais social, confirmar. tu acreditas mais depressa Claro. numa coisa sobre o Rui Tavares, em que tu dizes: espera aí, mas ele disse isto. E eu acho que nós temos de confirmar sempre tudo, independentemente do tu viés, de tu acreditares com mais facilidade, tudo. Por isso, olha, fica aqui o apelo: confirmem, por favor. Tudo. Yeah. É assustador, mas é assim. Este podcast ficou seriíssimo. Ficou. Eu não sei, fui eu que estraguei isto. Não, mas acho que às vezes também é importante. Portanto, partilhem também convosco as vossas opiniões sobre este tema. Acho que pode ser As interessante. pessoas vão ter coisas Já viram isto a acontecer? Já viram esta tentativa de controlar as mulheres através do gossip? Vamos a um e-mail. Pá, não nos tirem o gossip. Também já vou dizer esta. Epá, Não nos tirem o gossip saudável. Mas o gossip já historicamente sempre foi uma coisa muito política. A nossa Claro que amiga foi. Márcia do Corte e Costura pode-nos explicar isso melhor. Claro que foi. Mas o gossip era usado como arma política para destruir alguém. E agora está a voltar... Mas não nos tirem. Também não nos tirem isto. Falamos da vida das celebridades e também agora... Opá! Estragam tudo. As redes sociais estragam tudo. Não há gossip melhor do que o gossip de pessoas que nós não conhecemos nem nunca vamos conhecer na vida. Tu queres qual e-mail? Eu quero o e-mail do Wet Dreams. Acho que é mais curto. Que se chama Hester Chambers. Que é uma das vocalistas das Wet Leg. Porque como são Wet Dreams... Pronto. Wet leg. Queridos- E tu ficas com a leg wet quando tens um wet dream. Depende. Da posição em que estás a Eu dormir. fiquei com a leg wet só de Do ir ao escape sol. room. Queridos Rita e Guilherme, sou a Hester, não há problema nenhum em tratar-me pelo meu nome, apesar de gostar sempre de ver até onde vai a vossa imaginação. Antes de mais nada, queria dizer-vos que sigo o podcast desde o início e sou completamente louca por vocês e pelos vossos bebés. Queria admitir que quando eu e a minha namorada adotarmos uma gata ou um gato, vamos roubar-vos os nomes. Espero que não nos odeiem. Nem pensar. Não, inventa os teus, pá. Da mesma maneira que nós também não usamos o teu e inventámos um para ti. Exatamente. Não roubei os nomes Era dos o que nossos faltava. gatos, pá. Se quiseres ajuda, Manda um mail e diz assim. Aliás, qualquer pessoa que está aqui a ouvir, manda um mail e diz assim: para terapia de casal, podcast@gmail.com. vou adotar um gato ou um cão. Adotei um gato, tem esta personalidade, é assim, ajuda-nos aqui a dar um sim. nome. E nós ajudamos. Agora, copiar? Copiar é feio. Copiar é feíssimo. Já nem me apetece ler este e-mail. Não, podes ler. Que é... O problema que vos trago é acerca de algo que me tem vindo a deixar extremamente desconfortável e sem saber o que fazer. Namoro com a minha namorada há quase 2 anos e, para além de sermos muito românticas uma com a outra, dates fofinhos, surpresas, viagens, pode-se dizer que temos uma vida sexual bastante ativa. Ou seja, de um modo geral, acho que aquela chama da paixão ainda está bastante ativa. Ok. Acontece que um dos traços mais característicos da minha namorada são ciúmes. Ok. Algo que eu naturalmente não tenho muitos e nada que se compare àqueles que ela tem em relação a mim. Principalmente quando se trata de mulheres. Visto que eu sou bissexual, mas ela sabe que os homens são mais ou menos inofensivos porque as mulheres são obviamente muito mais interessantes. Eu concordo. Há uma rapariga que já trabalhou comigo e da qual fiquei amiga e a minha namorada morre de ciúmes dela. Inclusive diz que ela gostava de se envolver comigo.
Eu sempre menosprezei isto e sempre disse que ela nunca demonstrou qualquer tipo de interesse dessa forma e muito menos ultrapassou limites em relação a isso. Simplesmente nos demos muito bem desde o início. Acontece que agora, no verão, a vejo mais vezes e os ciúmes voltaram. Ok. Isso é normal, não é? Quando estás mais com a pessoa. Mas isto não é o pior, diz ela. Eu comecei a ter sonhos de teor bastante sexual com esta rapariga e não sei como reagir em relação a isto. O que é que faço agora? Será que isto tem obrigatoriamente de significar que me interesso por ela? Será que é só porque a minha namorada tem ciúmes e a menciona muitas vezes e fica tipo na minha base de dados do cérebro? Eu tenho 100% de certezas que amo a minha namorada e que ela me satisfaz sexualmente. Mas será que lhe conto? Sinto que ela simplesmente vai ficar com mais ciúmes e inclusive pode ficar chateada. Mas a realidade é que eu não controlo os meus sonhos, certo? Diga à minha namorada ou simplesmente ignoro porque é uma coisa completamente insignificante. Já estive com a rapariga depois dos sonhos, foram 3 vezes os sonhos, e a única coisa que senti foi vergonha. Acho a miúda muito querida, mas não acho que haja algum sentimento escondido da minha parte. Ou será que há? O que é que vocês acham? Devo sujeitar a minha relação a uma possível discussão que talvez seja insignificante? Ou parece-vos que não é assim tão insignificante? Mil desculpas pelo testamento enorme, fico à espera de mais stand-ups do Guilherme e muitos mais livros emocionantes da Rita. By the way, gatíssima. Pronto. Se calhar, de repente já podes roubar o nome dos meus gatos. Será que ela já teve sonhos Beijinhos, molhados contigo? Não, acho que não. Beijinho, Hester. Beijinho, Hester. PS, desculpa Rita por qualquer erro ortográfico que possa surgir no e-mail, não encontrei nenhum, portanto está tudo bem, só não roubes os nomes dos meus gatos. O que é que eu acho? Posso? Eu acho que ela só está a ter sonhos molhados com esta rapariga porque a outra está farta de falar dela. porque a outra está a fazer pressão. A outra acha tanto que tu vais comer essa tua colega de trabalho, a tua namorada acha tanto que tu vais comer essa tua colega de trabalho, que o teu subconsciente começou a imaginar cenários em que tu a comes. Eu vou só dizer uma coisa, nós temos uma pessoa que conhecemos que uma vez teve um sonho molhado com o Alvin. E é assim, eu conheço bem esta pessoa. É quem? Faz línguas deste fala. Coitadinha. Eu conheço bem esta pessoa e eu sei que ela nunca na vida teve qualquer tipo de atração pelo Alvin. Portanto, o que é que isto significa? O sonho molhado não quer dizer que tu secretamente tenhas sentimentos sexuais por aquela... Sentimentos ou vontades sexuais por aquela pessoa. Às vezes é só o teu cérebro a ligar pontos que não têm de ser ligados. Exatamente. E portanto, a minha recomendação... Não digas à tua namorada. Não digas. A tua namorada, se tem esses ciúmes todos, não vai ter capacidade de perceber que o teu subconsciente está só a relacionar coisas. a tentar gerir uma informação Exatamente. que vem dela. Aliás, se tu dizes, eu estou a ter sonhos molhados com a rapariga que tu achas que eu tenho... já foste. Esquece. Aliás, a namorada dela parece-me o tipo de pessoas que, se sonhar ela própria que a namorada atraiu, vai ficar chateada com a namorada. Pois é. Vai acordar irritada. Exatamente. Portanto, está calada, nem fales mais nisto, nem penses mais neste sonho, porque quanto mais pensares neste sonho, mais o teu subconsciente vai estar. Então afinal isto é uma informação importante. Yeah. E vais sonhar mais vezes. E outra coisa, a tua namorada, que eu não sei se ouviste ou não, olá. A tua namorada vai ter que tratar estes ciúmes. Porque ciúmes é uma coisa que um bocadinho tem graça, muito... É problemático. Começa a minar a vossa relação e o teu subconsciente já começa a ter que trabalhar essa informação. E depois... Se ela começa a ficar ou mais chateada ou mais controladora, eu não estou a dizer que é isso que vai acontecer, mas sabemos que os ciúmes podem ir por aí. E os ciúmes podem perfeitamente minar uma relação. E se a tua namorada tem esses ciúmes todos, diz só para ela trabalhar isso. Exato. Porque senão vocês nunca vão estar à vontade. Eu gostava de perguntar aos nossos ouvintes, agora também para fechar um bocadinho, e podem enviar para terapia de casal podcast@gmail.com, que é aliás onde podem enviar sugestões de temas, dúvidas, questões, ajuda para nomear animais, etc. Problemas da vossa relação. Mas lanço o réptil, como se costuma dizer, para os nossos ouvintes nos enviarem as pessoas mais estranhas com quem já tiveram sonhos molhados. Isso era muito giro. É o seguinte, no próximo episódio nós vamos falar... Depois fazer um top. Vamos falar... Top 5 das pessoas. Exatamente. No próximo episódio devíamos pôr um prompt também no Instagram para as pessoas dizerem. No próximo episódio nós vamos falar sobre as pessoas mais estranhas com quem já tivemos... Rita, isto é excelente. Tiveste uma excelente ideia. É raríssimo, por isso é que eu estou tão feliz. Eu vou-te dizer... vou botar pessoas estranhas
sonhos molhados. Boa, pessoas estranhas, sonhos molhados, gostei. E nós vamos para a semana falar, portanto, mandem para terapia de casal podcast@gmail.com. Ou respondam na nossa caixinha no Instagram que nós vamos deixar. Ou mandem-nos mensagem direta a dizer: olha, eu tive um sonho molhado com esta pessoa, aconteceu mais ou menos isto e foi estranho. Exato. E é isto. Porque não tem que ser só pessoas. Exato. Tu podes ter tido sonhos molhados, tipo com o Son Goku. Mas aí percebo. Eu também, pronto, está todo traçado, o cabelo todo Está todo pontiagudo. traçado. Aí está todo traçado. Aí, espera aí que os anos 90 ligaram. Os anos 90 ligaram. Estou sim, anos 90. Eu por acaso, Sim. eu associo estar todo traçado, muito mais ao norte, está todo traçado o gajo. Sim, anos 90. Ele está aqui. Podem vir buscá-lo. Sim. Até para a semana.